Um tempo atrás nós falamos que muitos templos na Europa, inclusive da Inglaterra, que um tempo atrás foi o centro de missões. Da Inglaterra saíram muitos missionários ao mundo todo. E o primeiro missionário protestante que veio lá na Coreia foi um missionário também enviado lá na Inglaterra. O nome dele é Tomás. Quando ele chegou na Coreia, a hora que ele desceu do barco, veio um soldado, já não falou nenhuma palavra, ele foi decapitado. E antes de ele morrer, ele entregou um exemplar da Bíblia. Esse foi o primeiro contato de um missionário inglês que veio na Coreia. A única coisa que ele fez foi deixar uma Bíblia. Assim, a Inglaterra foi realmente o centro de missões. Na Inglaterra foi enviado para a Índia o William Carey, conhecido o pai da missão moderna. Mas hoje, no século XXI, muitos templos da Europa, inclusive da Inglaterra, os templos estão sendo vendidos, estão sendo transformados em bares, fábricas, danceterias, mesquitas, assim por diante. Essa é a realidade hoje em muitas igrejas. Antes havia a cruz naquele lugar. A cruz foi tirada, agora está a imagem de uma cerveja. Antes era entoado os cânticos, agora são músicas eletrônicas, músicas para as pessoas dançarem. E ano de 1979, o templo onde William Carey frequentou também foi vendido a uma seita. Por que isso ocorre? Porque esse fenômeno tão desagradável ocorre no país, nos lugares onde no passado o cristianismo era muito forte. Pergunto, será que os templos aqui do Brasil, dos Estados Unidos, da Coreia, estão livres desse fenômeno, desse perigo? Será que daqui a 50 anos, se Jesus não voltar, se esse templo permanecer, será que vai continuar sendo esse edifício permanecer? Será que vai continuar reunindo pessoas para adorar a Deus, para aprender a palavra de Deus? Ou será transformado numa fábrica, um lugar para dançar? Lembre que essas igrejas da Europa foram igrejas fervorosas, igrejas missionárias, mas passados alguns anos estão perdendo, os templos estão sendo vendidos, transformando lugares não de adoração, mas para satisfazer as pessoas. Volto a fazer a pergunta. Se Jesus não voltar, daqui a 50 anos, como será que estará a nossa igreja? Quando uma geração não deixa uma boa herança de fé, quando não deixa um exemplo de vida cristã para a próxima geração, tendem a desaparecer a fé em Deus. Geração próxima não dá continuidade. Um tempo atrás nós visitamos uma igreja nos Estados Unidos, um templo bonito, capacidade de quase 1000 pessoas. Naquele culto havia um pouco mais de 100 pessoas, maioria pessoas idosas. Pela graça de Deus, e pela convicção dos vários pais, e também dedicação dos professores, hoje, dia 13 de outubro de 2013, nós temos aqui na igreja, desde as crianças menores, até pessoas mais de idade,
Nós temos uma frequência muito boa das crianças e adolescentes, tanto aqui no culto como na escola dominical. Pela graça de Deus, pelo esforço, convicção dos pais e também pela dedicação dos professores. Vamos abrir nossas Bíblias, Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, 6 a 12. Juízes capítulo 2, Juízes 2, 6 a 12. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaas. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E a outra geração, após deles, se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das grandes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Nós conhecemos muito bem as maravilhas de nosso Deus, junto com o povo de Israel, aquele povo que durante 430 anos estava sob opressão do Egito. Deus tira de uma forma maravilhosa, de uma forma milagrosa. Fez passar o mar, fez sair água da rocha, né? Diariamente Deus concedeu o maná. Deus protegia durante o dia com nuvem, e à noite aquecia com nuvem de fogo. Aquele povo que não tinha preparo nenhum para a guerra, obtiveram vitórias contra exércitos poderosos. Aquele povo tinha muita coisa, muita experiência com Deus. E eles entraram à terra prometida. E Josué, como líder, enquanto ele vivia, ele fez com que o povo pudesse adorar a Deus. Depois Josué morre, surge a geração posterior. Essa geração não conseguiu passar para a próxima geração a respeito do Senhor. Eles não conheciam as maravilhas que Deus fizera ao povo de Israel. Essa geração próxima, né, tampouco conhecia a obra de Deus. E eles foram desviando, e eles então fizeram o que era mal ao Senhor, servindo aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira ao Senhor. Enquanto nós adoramos nosso Deus como Ele merece, nossa geração vai estar observando. Eles vão dar continuidade. Mas se nós deixarmos esse Deus tão grande, começar a adorar o Deus do dinheiro, o Deus da família, o Deus, qual que é esse Deus? É um time de futebol. Qual que é esse Deus? Eles então, os filhos vão estar observando. Eles também vão seguir os nossos passos, irmãos.
O povo de Israel, apesar de morarem numa terra que mana leite e mel, esqueceram de Deus. Eles foram servir outros deuses falsos. E ao lermos o livro de Juízes, cada vez que eles adoram deuses falsos, tornava-se um povo miserável, um povo que era humilhado, um povo que sofria nas mãos dos inimigos de Deus. Como que está a sua adoração a Deus? Como que está seu relacionamento com Deus? Nós pregamos no domingo passado, né? Você é um idólatra, ou você é uma pessoa politeísta, adora a Deus no domingo, durante a semana adora os deuses, ou adora a Deus de uma forma tão indiferente. Nossos filhos estão observando. Se nós adorarmos como Deus quer, estaremos contribuindo para que nossos filhos cresçam, recebendo essa maior herança que uma pessoa pode receber, que é a fé, que é a confiança, que é conhecimento desse Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, a época de Josué, a geração que veio depois gerações que vieram depois de Josué, eles falharam. E as gerações posteriores não conheciam o Senhor, tão pouco o que o Senhor fizera, as maravilhas do nosso Senhor. E essa própria geração afastou de Deus e foram servir deuses falsos, provocando a ira ao Senhor e também tornando um povo sofrido, um povo humilhante. Os pais têm essa responsabilidade de deixar essa herança aos filhos. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, 4:9, a passagem tão conhecida: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Tu também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. São ordens que Deus deixou. Quando os pais obedecem, né, os filhos vão continuar servindo ao nosso Deus. Temos tido culto doméstico durante a semana, culto no lar. Mostrar para nossos filhos essa confiança no Deus Todo-Poderoso. Quantos têm realizado esse culto? Os filhos, ao olhar isso, eles vão, a fé vai crescer, vai confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Quantos realmente têm dado um exemplo de vida cristã aos seus filhos? Tem sido modelo para seus filhos? Tem trazido seus filhos à casa de Deus? Né? É uma luta. O diabo quer tirar nossos filhos do caminho do Senhor. Os pais têm essa responsabilidade, né? Não é só convidar, vamos para aí, mas jejuar, né? Se não está faltando esse desejo porque não tem passado uma vida cristã verdadeira para os seus filhos, seus familiares. É só convite, mostrar essa nova vida em Jesus Cristo. Ensinar, usar dons na obra de Deus, né? Ensinar a ser grato a Deus, né? Nós temos visto as crianças, algumas crianças lá no espaço, às vezes, né, aqui no culto, né, louvando a Deus, tocando. Então já está ensinando as crianças a usarem seus dons. Alguns ensinam as crianças a serem dizimistas desde pequeno. Eu já compartilhei, quando era pequeno, recebia a mesada. E nós, desde aquela época, nós tivemos o privilégio de entregar ao nosso Deus aquela parte. Esses hábitos são muito importantes. Nós temos no nosso meio essas crianças que desde pequeno estão aprendendo isso.
e desde pequeno ensinar a obedecer, né, nas coisas de Deus. Os pais devem mostrar e ensinar a servir a Deus com seriedade e com prioridade as coisas de Deus. Educação da Bíblia, educação espiritual, mais do que secular. Eles se preocupam demais com, né, a escola, a faculdade, claro que é importante, mas mais importante, irmãos, é o espírito. Que adianta entrar uma boa profissão, depois não entrar no céu, irmãos. Que adianta, né, preocupar, oferecer melhor comida para os seus filhos, mas é indiferente se o pai, os seus filhos estão alimentando com a palavra de Deus, estão lendo a Bíblia, estão fazendo devocional. É um pai irresponsável, irmãos. Pai que realmente não conhece a Bíblia, não conhece a respeito da eternidade, não conhece a existência da alma do espírito. Eternidade mais do que uma velhice tranquila. Elas ficam preocupadas, tem que estudar, se vai ser funcionário público, se vai ter uma aposentadoria. Preocupam com essa velhice tranquila, mas esquece da eternidade. Onde vai passar a eternidade? A responsabilidade dos pais passarem esses valores, princípios aos filhos, para que a próxima geração que está chegando, dá continuidade à obra de Deus. Não possa ser como essas igrejas da Europa, que está acontecendo nos Estados Unidos. Na Coreia, onde a educação secular reconhecida, admirada pelo mundo, né, pela qualidade, pela eficiência, né. Lá, desde pequeno, quase torna-se escravo do estudo. E um dia, um pastor chamou um presbítero e falou: estou sentindo a ausência do seu filho nos cultos. E o presbítero falou: pastor, ele está no 3º ano colegial. Ele vai prestar vestibular. Depois que ele entrar numa boa faculdade, ele vai voltar. Ele foi reprovado 2 vezes. Ele se sentiu envergonhado. Cada vez ele ficou mais longe de Deus. Cada vez mais próximo dos bares, danceterias, das boates. Ao jovem, bem novo, ele morreu queimado num incêndio, uma boate. Uma história verídica. Que pai, que presbítero é esse? Está no 3º colegial, tem que entrar na faculdade, pode faltar no culto. Que conceito é esse, irmãos? Já falei isso outras vezes. Uma das pessoas que eu tenho acompanhado desde a adolescência, ele já esteve no nosso meio prestando serviço de dando orientação médica de saúde. É um jovem bom, né? No 3º colegial, eu estava acompanhando. Ele continuava como professor da escola dominical. Ele participava dos cultos, do coral do culto, coral nos cultos. Enquanto outros colegas do 3º ano deixavam a igreja, né? Não via a escola dominical, ia aos domingos no simulado, né? Participava de todas as aulas. Mas o Mung, ele entrou uma das escolas mais difíceis, medicina da USP. No dia 29 de setembro, último domingo, a irmã Rebeca tem participado da escola dominical com as crianças, né? Eu queria compartilhar o que as crianças ouviram naquele domingo, na escola dominical. Foi falado sobre um atleta chamado Eric Lieder. Ele era filho de pais presbiterianos. Eles eram missionários lá na Índia, onde Eric nasceu. E na universidade, ele já como universitário da Escócia, ele participava fazia parte da atleta da faculdade, e ele se destacava, e até foi convidado para ser atleta representando o país na corrida. E
ele participou dos Jogos Olímpicos de 1924, em Paris. E ele já tinha ganhado algumas medalhas. E ele classificou para a final de 100 metros a corrida. 100 metros. E ele era favorito. Só que ele não participou dessa competição. Em vez de ir para o estádio, ele foi para a igreja, porque era domingo. O fato de ele ter abandonado aquela fama, honra de ser a medalha de ouro de 100 metros, né? Ele foi criticado, mas ele estava em paz, porque fez a vontade de Deus. O que adiantava ganhar a medalha de ouro, né, correndo no domingo, o dia do Senhor? Que adianta ter algum lucro no dia do Senhor, irmãos? Os filhos estão observando. E esse atleta, ele, outros dias, ele participou, chegou a ganhar outras medalhas. E ele chegou a ganhar uma medalha de ouro, numa outra modalidade. E no dia da corrida, o massagista entregou um bilhete que dizia assim: porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel 2, 30, parte B. Os que me honrarem, eu vou honrar, mas os que me desprezam serão desmerecidos. A hora que ele recebeu, né, outra vez ele honrou a Deus. Então ele sabia que nessa competição ele seria honrado por Deus. De fato, ele ganhou a medalha. Ele volta para seu país com algumas medalhas. Não ganhou a medalha de ouro dos 100 metros, mas ele voltou deixando esse exemplo para cada um de nós. Honrar ao Senhor, honrar o Deus, honrar, santificar o dia do Senhor. Depois ele se forma na faculdade, ele poderia seguir carreira, mas ele segue os passos do seu pai. Ele vai como missionário lá na China, né? Aos 43 anos, tão novo, ele morre no campo de concentração que os japoneses fizeram quando eles invadiram a China. Nessa ocasião mataram muitas pessoas, assim como eles mataram muitos missionários pastores lá na Coreia. Uma das razões, talvez o Japão tenha essa riqueza material, mas lá a porcentagem dos protestantes é mínima. Não sei se chega a 1 ou 2%. É um país que matou muitos pastores missionários. Inclusive, Eric, um servo de Deus, ele foi morto pela mão dos japoneses. E, irmãos, ele foi o homem que recebeu essa educação fiel dos pais para viver para a glória de Deus. Se irmãos puderem, um dia tiver a oportunidade, assistam um filme, Carruagem de Fogo. Ele ganhou o melhor filme, Oscar, no ano de 1981. Carruagem de Fogo, que fala a biografia desse homem, que recebeu essa educação dos seus pais. Honrar a Deus, santificar o dia do Senhor. Domingo, viver de uma forma diferente esse dia. Talvez a correria foi grande, então domingo, reservar um tempo para ler a Bíblia, para orar, para evangelizar, para visitar as pessoas. Fazer um dia diferente. Os filhos, para que eles aprendam. Todos os dias são do Senhor, mas domingo, um dia especial. Eu lembro quando nós éramos pequeninos, tudo pequenininho, nós 4 irmãos. Meu pai, naquela ocasião nós não tínhamos carro, nós tínhamos que andar, acho que uns quase 5 quilômetros até a igreja. Nós podíamos tomar
ônibus, mas para evitar gastar, usar o dinheiro no domingo. Nós somos criados dessa maneira. Não é questão de legalismo, mas é uma forma de nos santificarmos o dia do Senhor. Prepara tudo no sábado. Deixa preparar o sábado, para que o domingo nós possamos dedicar exclusivamente na obra de Deus, para o nosso espírito, irmãos. Os filhos vão crescer isso, vendo isso. Os pais, se querem deixar realmente uma herança de fé, um exemplo, tem que ser realmente deixar esses exemplos para os filhos. Nós conhecemos muitos exemplos na Bíblia. O próprio Moisés, irmãos, né? Recebeu poucos meses de instrução da sua mãe, mas foi suficiente para que ele pudesse rejeitar a glória do Egito para sofrer junto com o povo de Deus. Mas também Timóteo, vamos abrir Timóteo, segunda carta de Paulo ao Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Per recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certamente de que também em ti. Olha que exemplo. Timóteo viu o exemplo, a fé da sua mãe e da sua avó materna. O Paulo fala, que fé bonita, fé sem fingimento, que você recebeu da sua mãe e da sua avó. Capítulo 3, verso 14 a 17, dessa mesma carta. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo, o homem de Deus, fala, você, Timóteo, você é uma pessoa privilegiada, porque você aprendeu desde pequeno, desde a infância, a respeito das Sagradas Escrituras. Né? Meus pais já contaram muitas vezes história, mas eu lembro minha avó, paterno, acho que tinha uns, era bem pequeno. Ela contava a história de Sansão e Dalila de uma forma tão, né? Passado 50 anos quase, ainda lembro um pouco a história de Sansão que ela passou para mim. Queridos irmãos, o que estamos deixando para os nossos filhos? Para que a nossa igreja, para que a igreja de Cristo continue a existir, é necessário os pais. Não pode deixar de contar as maravilhas de Deus em nossas vidas. Ensinar as Escrituras, as Sagradas Escrituras. E nós queremos também falar mais um exemplo. Uma família muito conhecida, família dos Estados Unidos, chamada Rockefeller. Eles têm uma fundação. Né? Ele, desde pequeno, ele recebeu orientação bíblica da sua mãe. Né? A obedecer à palavra de Deus. A orientação da sua mãe. Tornou-se um dos homens mais ricos do mundo. Ele tem sabido usar seus bens para fazer obras filantrópicas, ele ajudou a construir muitas igrejas. Ele financia centros de pesquisa e várias universidades. Né? E quais foram as orientações que sua mãe deixou? A mãe do Rockefeller deixou para ele. Né? Desde pequeno, a mãe falava, primeiro, obedeça, sirva a Deus como seu próprio pai. Né? Não um pai distante, mas um pai mesmo. Você sirva, obedeça fielmente às Escrituras. Segundo, o que a mãe deixou para ele? Obedeça seu pastor depois de Deus. Né? Obedeça.
né? Com certeza, pastor, quero o bem, seu bem espiritual. Quero o seu bem. Obedeça. Terceiro, no seu bolso direito, sempre leve a oferta e dízimo, grato ao que Deus fez. Desde pequeno a mãe ensinava isso. Não faça inimizade, era a quarta orientação. Quinto, nos cultos, sente sempre no primeiro banco. Isso aconteceu já mais de 100 anos atrás. Deixa esse exemplo, essa orientação. Não senta atrás. Quem senta atrás pode se desviar, tal, mas senta na frente. Porque alguns irmãos têm essa experiência. Quando senta na frente, realmente dá para concentrar mais. Claro, tem casos de quando está com tosse, doente, alguma enfermidade, com as crianças. Para não atrapalhar, senta no fundo. Mas na medida do possível, né, senta na frente. O que a mãe do Rockefeller, desde pequeno, falava para o seu filho. Né? Toda manhã, ore em favor das metas do dia. Você tem as metas do dia naquele dia, os objetivos? Então, desde cedo, ore, né, toda manhã. Antes de dormir, sempre faça a avaliação do dia. Ore agradecendo. O que você fez de bom? O que você poderia melhorar? Né? A mãe orientava nesse sentido. Ajude com intensidade ao próximo. Por isso, depois de ele acumular essa riqueza, ele sempre usou para bem do próximo. Né? Sempre que puder, participe dos cultos da sua igreja. Depois o homem ocupado estava viajando, mas sempre que puder, ele voltava para a sua cidade natal para participar do culto na sua igreja. E finalmente, quando acordar, leia primeiramente a palavra de Deus. Ele seguiu fielmente essa orientação, esse mandamento, poderíamos dizer, que a sua mãe deixou para os seus filhos. Ele tornou-se um homem importante na humanidade e foi ricamente abençoado. A responsabilidade dos pais. E quando nós criamos nossos filhos no caminho do Senhor, eles vão trazer muito orgulho, alegria aos pais. E a igreja também, né, tem que fazer a sua parte. Né? Graças a Deus, nós temos várias crianças que nasceram no lar cristão. São crianças privilegiadas. Mas a igreja também deve esforçar a evangelização das crianças. Muitas pessoas se converteram na infância, na adolescência. Né? Por isso é muito importante. Por isso é muito importante que os professores saiam na rua ao visitar seus alunos, que os pais não são cristãos. Orem com eles, orientem, fortaleçam, deem ânimo. É muito importante essa dedicação, esse exemplo, esse empenho dos professores no ensino, na visitação, pela preocupação com cada vida. Nós estamos chegando no final da mensagem, queria citar um exemplo de Moody. Quando ele ainda era jovem, ele ainda era professor da escola dominical. Ele estava recebendo um treinamento da evangelização. E após esse treinamento, eles foram enviados para colocar em prática aquilo que eles aprenderam. E voltou, ele ficou animado e disse para seu orientador: hoje evangelizei 2,5 pessoas. 2,5 pessoas. E o preletor entendeu. Ah, sim, você evangelizou 2 adultos e uma criança? E o Moody respondeu: não, pelo contrário, evangelizei 2 crianças e um adulto. O adulto já viveu metade da vida dele. Metade já foi, só falta metade. Mas a criança tem vida toda para se consagrar, para servir a Deus. Então ganhei duas vidas, 2 pessoas e metade. Queridos irmãos, como tem sido essa visão? Evangelizar as crianças. Irmãos, conhece a realidade das crianças? Muitas vezes nós reclamamos, né, a maldade, a violência, né,
o egoísmo, né? Criminalidade ao nosso redor. Se os adultos pensam, sentem essa pressão, irmãos, imagine crianças tão frágeis, 5, 6, 7 anos. Como essas crianças estão sofrendo, né? Como essas crianças estão sofrendo. Muitas crianças já foram abandonadas pelos pais. Muitas crianças já foram abusadas sexualmente, né? Uma experiência traumática para o resto da vida. Quantas crianças já são exploradas pelos pais para, né? Agora diminui um pouco, mas ainda existe tantas crianças na rua sendo exploradas pelos próprios pais. Os irmãos conhecem um pouco a realidade dessas crianças, o peso nas costas dessas crianças. Não estou referindo tanto às crianças privilegiadas que estão no nosso meio. São crianças privilegiadas. Os pais que conhecem a palavra de Deus estão orando com eles, por eles, estão recebendo orientação. Mas ao nosso redor tem tantas crianças que estão sofrendo, que não estão... É tão difícil, né? Uma ocasião, numa outra igreja, no dia das crianças, eu preguei uma mensagem onde, né, as crianças, lamentações, as crianças caem devido ao peso nas costas, devido ao povo ter desobedecido a Deus. Aquelas crianças sofrem até mais do que adultos. Um peso tão grande nas costas das crianças. Queridos irmãos, como que está a sua visão em relação às crianças? Hoje, ontem, foi Dia das Crianças. Não é apenas dar uns brinquedinhos, umas pula-pula, algumas, né? Levam um passeio. Muito mais do que isso. As crianças precisam de Jesus Cristo, precisam das Sagradas Escrituras, precisam um pouco mais atenção da igreja, dos professores. E eu agradeço a Deus pela dedicação dos professores da escola dominical, né? E também aos sábados nós temos alguns irmãos, né, que têm estado junto com as criancinhas para ensinar a palavra de Deus. Deus está vendo tudo isso, né? Mas precisa. São muitas crianças para pouca gente lá na quadra. Nós possamos falar de Jesus para essas crianças, né? Para que essas crianças possam continuar, sejam pessoas que continuem a obra de Cristo, né? Possam ser futuramente futuros professores, missionários, pastores. Como falei, vivemos tempos difíceis, até para os adultos, irmãos, né? Maldade, violência, criminalidade, injustiças, corrupções, e para as crianças estão numa luta espiritual, né? Onde Satanás e o mundo querem devorar as criancinhas. Desde pequeno estão tirando, levando para crianças o mundo das drogas, né? Da criminalidade, dos abusos. Por isso que nós presenteamos, a igreja presenteou um livro, Como Fazer Discípulo. Cada professor possa realmente entender e ler a Bíblia e fazer discípulos com aquelas criancinhas. Nós não podemos ficar olhando passivamente, né, o sofrimento das crianças. Esse abandono que as crianças sofrem. Essas crianças sendo criadas pela madrasta, já falamos isso, televisão, padrasto, internet, né? Desde crianças, desde pequeninhos, entrando na criminalidade, na prostituição. Antes que isso aconteça, é o papel da igreja para que nós possamos falar de Jesus, para que essas crianças tenham essa vida maravilhosa com Jesus Cristo. Assim como teve Moisés, como teve Timóteo, como teve Eric, líder, e também, quem sabe, seu filho
sua filha, as nossas filhas, queridos irmãos. Deus colocou essas vidas preciosas para que nós deixemos essa herança, a fé, esse modelos de consagração, para que no futuro essas crianças possam continuar a obra de Cristo. Nós possamos inculcar aos nossos filhos a palavra de Deus, andando, sentado, caminhando, deitando, todo momento. Nesse sábado, dia 19, às 18 horas, nós teremos um culto especial. Algumas crianças vão estar na frente, coisas que nós possamos esforçar para trazer o máximo de crianças e adolescentes, para que eles vejam como é bom quando desde criança consagram, entregam suas vidas na obra de Deus.